Graça e paz a todos os ouvintes. Se você é ouvinte pela primeira vez, convido você a deixar o seu joinha e a inscrever-se para receber todas as notificações. Este Evangelho, esta palavra que vem de Deus através do Filho, a qual andou na terra e foi crucificado para nos remir dos nossos pecados. Se você amar, gostar do conteúdo, se você crê que esse Deus fez isso por mim e por você, se sacrificou e deixou essa palavra, mandou que homens verdadeiros escrevessem, não é qualquer um que hoje se diz pastor ou apóstolo, mas na verdade é um falso evangelho, a qual prega mais discursa, mais política e empresarial do que mesmo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única, é o poder de Deus e o caminho que leva ao reino dos céus. Esta palavra já está interpretada, não tem o que se interpretar. Esta palavra já está corrigida. Esta palavra já está toda correta para edificação de todo aquele que ouve. Deus não mandou que ninguém manipulasse e discursasse mentira em cima da palavra do seu Filho. Por isso, não decreto a todo tipo de doutrina. Se você vai para um lugar ouvir outro evangelho, é anátema maranata, todos aqueles que dão ouvido a falsas doutrinas. Então, se alguém não prega este evangelho como ele é anatema, maranata, maldito e maldita. Por isso, eu convido você a ser um abençoado e uma abençoada de verdade. Porque talvez você tenha dado ouvido a outros evangelhos, falsificado a outras doutrinas de demônios, que olha para o seu dinheiro e que tem se dado bem materialmente, mas está morto espiritualmente, amaldiçoado. Por quê? Jesus, ele foi o único que fez o sacrifício por nós. Não mandou nenhum pastor para viver em regalia e suas ovelhas ficar sofrendo e se sacrificando. Então convido você a ser abençoado de verdade, porque aqui a igreja é abençoada. Primeiro, aqui a igreja cresce, prospera primeiro. Não é o pastor. Amém? Glória a esse Deus. Vamos à leitura. Livro de Marcos, capítulo 13. E saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo Jesus, disse-lhe: Veis estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, em frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? Jesus, respondendo-lhe, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o pastor, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque
vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados, sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja, primeiramente, pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos, preocupados de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte, o irmão e o pai ao filho. Levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o pastor, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos pastores, falsos profetas, e farão sinais e prodígios de mentira, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo que é necessário para que estejais firme. Os sinais da segunda vinda. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas estas minhas palavras não passarão. O preparo para a sua segunda vinda. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã.
para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. A unção em Betânia. Dali, capítulo 14, e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam Jesus com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se faz este desperdício de unguento, porque podia se vender por mais de 300 dinheiros e dariam aos pobres? E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela me fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tereis. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também será falado e contado para memórias o que ela fez. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. Eles, ouvindo, folgaram e prometeram-lhe dar dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A Santa Ceia. No primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, a um homem que leva um cântaro de água, e vos encontrará, segui-o. Onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai ali a Páscoa. Saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como Jesus lhe tinha dito. Prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, foi com os 12. Quando estavam sentados a comer, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de me trair. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: sou eu? E outro disse: sou eu. Mas Jesus, respondendo, disse-lhe: é um dos 12, que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem, porque um filho do homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e lhe deu. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, lhe deu, e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é advertido. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito:
ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, Pedro, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse, com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira, diziam todos. No jardim do Getsemane, foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Começou a ter pavor e angústia. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Orai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Chegando, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes orar 1 hora? Orai, vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E voltou a 3ª vez e disse-lhe: dormi agora, descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. Logo falando Jesus ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei-o, levai-o em segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e o beijou. Estendendo as mãos, o prenderam. Um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma das orelhas. Respondendo Jesus, disse-lhe: saíste com espadas e varapaus para me prender como um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo. Não me prendeste, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram, e um certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e tentaram agarrá-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus é julgado pelo Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquecendo-se ao lume. Os principais dos sacerdotes, todo o concílio, buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra Jesus, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra Jesus e disseram: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens. Em 3 dias o edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim seu testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testemunham contra ti? Mas ele calou-se
e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós mesmos ouvistes a blasfêmia que vos parece, e todos consideraram culpado de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, a cobrir-lhe o rosto e a lhe dar murros e a lhe dizer: Profetiza. E os servidores davam-lhe bufetada. Pedro nega conhecer Jesus. Estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que estava se aquecendo, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou e disse: Não conheço, nem sei quem é este homem. Saiu fora ao alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a lhe dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, a tua fala é semelhante. E ele começou a praquejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito a ele: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente.